Então você está indo para a África, não vê a hora de finalmente conhecer esse continente incrível e acaba contando para seus amigos e parentes que está indo para lá. E como as pessoas reagem? Bem, só tome cuidado para não virar comida de leão. Sim, a África sempre foi repleta de estereótipos nos quais as pessoas do mundo todo ainda acreditam, mas chegou a hora de quebrar todos esses mitos e conhecer de verdade esse continente. Vamos começar pelo mito 8. Lá sempre faz um calor escaldante. É verdade que o deserto do Saara fica na África e toma cerca de 1/3 do continente inteiro. Deve ser por isso que as pessoas acham que essa terra tem só areia e nada mais. Bem, talvez algumas arvorezinhas aqui e ali, se você tiver a sorte de encontrar um oásis. Mas você precisa lembrar que a África é um continente inteiro e dos grandes. Então, como qualquer massa enorme de terra, as paisagens por lá são muito diversas. Você pode admirar a beleza das savanas, explorar a exuberante natureza das florestas tropicais e ter vistas incríveis do alto das montanhas. É por isso que o clima varia de acordo com a região na qual você está. Há também muitas variações de temperatura e de condições climáticas em cada estação. Se você adora esquiar ou praticar snowboarding, temos ótimas notícias. Tem neve na África. Você pode aproveitar os esportes de neve e as estações de esqui no Marrocos, por exemplo, onde as temperaturas no inverno chegam a abaixo de 0. Então é melhor colocar algumas roupas de inverno na mala, se não quiser passar frio. E você certamente vai precisar de uma capa de chuva para a estação das monções. Mito 7. Viajar para a África não é seguro. Infelizmente, a África tem uma má reputação quando o assunto é segurança. Então muitas pessoas acreditam que é perigoso viajar para lá. Embora existam sim algumas partes do continente que é melhor evitar quando estiver planejando o seu itinerário, isso não quer dizer que você deve desistir de conhecer o restante da África. Não é difícil encontrar locais totalmente seguros para turistas e instalações confortáveis. A indústria do turismo está se desenvolvendo com muita rapidez em muitos países africanos, impulsionando as economias locais. A África está se tornando cada vez mais popular como destino de férias. Então não deixe que esse estereótipo o impeça de ir para lá. Claro, não se esqueça das preocupações necessárias quando for viajar para qualquer país, como planejar um itinerário inteligente, descobrir onde sua embaixada fica antes de chegar no país e de se vacinar antes de embarcar. Essas atitudes vão garantir que as suas férias sejam uma aventura agradável e cheia de boas lembranças. Mito 6. Todo mundo só fala africano. Apesar do que todo mundo pensa, não existe um idioma africano universal que é falado no continente inteiro. Gente, a população da África consiste de mais de 1 bilhão de pessoas. Então é bem difícil imaginar que todos eles usam a mesma língua, né? Existem cerca de 2.000 idiomas africanos e dialetos que são falados em todo o continente. O Swahili é o mais comum, mas você também pode ouvir pessoas falando francês, árabe, espanhol e português, só para citar alguns. Além disso, muitas pessoas falam inglês, pois ela é uma das línguas oficiais de diversos países africanos, e as crianças geralmente começam a aprendê-la na escola. É por isso que muitos viajantes não têm muita dificuldade em se comunicar com quem mora lá. Mas levar um dicionário de bolso e aprender algumas frases locais legais não custa nada. Mito 5. Os animais selvagens vagam livremente por toda parte. Esse é provavelmente o medo mais comum que impede as pessoas de viajarem para a África. Elas se imaginam sendo atacadas por um carnívoro perigoso assim que saírem do hotel. Bem, deixe-me acalmar os nervos de quem pensa assim. Não, isso não vai acontecer. Você não verá nenhum animal de grande porte nas cidades ou distritos, pois a maioria deles vive em parques nacionais ou reservas. Elefante nenhum vai tirar o seu boné e nenhum avestruz vai cruzar o seu caminho. Mas tem alguns animaizinhos com os quais você precisa ter cuidado em alguns lugares. Alguns macacos, incluindo os babuínos. Eles são conhecidos por se esconderem em locais populosos para roubar comida das mochilas das pessoas. E por falar em mitos de animais silvestres... Mito 4. Tirando a selva, não há mais nada interessante para ver. O triste desse mito é que as pessoas presumem que a África não tem nada a lhes oferecer. Então elas nem dão uma chance para o continente. E o pior é que essa suposição é totalmente falsa. Afinal, a África é o berço da humanidade. Então, com certeza, você vai encontrar um monte de sítios históricos que valem muito a pena. Por exemplo, que tal visitar as pirâmides egípcias?
Elas vão deixá-lo deslumbrado, pois ainda é difícil imaginar como elas foram construídas em uma época em que não havia eletricidade nem máquinas modernas. Para admirar monumentos arquitetônicos, você pode visitar o Casbah de Teloé, no Marrocos. Prefere pontos turísticos mais assustadores? Então vá até a famosa cidade fantasma Kolmanskop, na Namíbia, que está abandonada desde a década de 1940. A lista de locais históricos fascinantes da África merece seu próprio vídeo, mas por enquanto vamos continuar. Mito 3. Todo mundo é pobre. Não há como negar o fato de que esse continente tem problemas enormes quando se trata de qualidade de vida. Mas, de verdade, nem todos os países africanos são pobres. Então essa afirmação é uma baita de uma generalização. Por exemplo, a Nigéria, o Egito e a África do Sul têm economias estáveis e em crescimento, e são agentes fortes no mercado financeiro global. Eles têm recursos naturais em abundância, como óleo, diamantes e minerais, que lhes trouxeram muita riqueza e sucesso. Os países mais estáveis financeiramente têm uma classe média, e seus representantes conseguem ter uma boa educação e construir uma carreira lucrativa. As indústrias da moda e de comunicação também estão em alta em nações africanas prósperas. Tem até um lugar como a Hollywood da Nigéria, chamado Nollywood. Eles produzem cerca de 1000 filmes por ano. E isso nos leva ao próximo mito. Mito 2. A África é atrasada. Tem gente que ainda pensa que, por exemplo, as crianças africanas só brincam com as bonecas tradicionais de madeira e que elas nem têm ideia do que é uma Barbie. Mas a verdade é que na maioria dos países, as crianças, os adolescentes e os jovens adultos têm a mesma vida que seus semelhantes que moram em outros continentes. Eles usam Facebook e o Instagram e jogam videogames assim como o resto do mundo. Isso significa, obviamente, que eles têm smartphones e outros aparelhos digitais, sabem o que é a internet e como usá-la, e conhecem bem a cultura pop do Ocidente. Até o Couchsurfing é conhecido na África. Sem contar que muitos países africanos investem no desenvolvimento de tecnologias avançadas. Por exemplo, os robôs parecidos com humanos que conseguem controlar o trânsito foram inventados na República Democrática do Congo, e os engenheiros da Nigéria criaram drones que conseguem voar sem parar durante 4 horas. Viu só? Mito 1. Não há cena artística na África. Se você acredita nesse mito, é porque provavelmente nunca visitou a cidade do Cabo. Esta vibrante cidade na África do Sul tem um cenário artístico que disputa com o de Berlim. Além disso, há inúmeros festivais anuais de música e de arte em todo o continente. Um dos mais conhecidos entre eles é o Africa Burn, uma resposta africana ao icônico encontro dos Burning Man dos Estados Unidos. Ele é realizado todos os anos no Parque Nacional Tankwa-Karoo, na África do Sul, e é repleto de energia boa, aceitação, amizade e autoexpressão por meio da arte e da música. Tem também o Jazzablanca, no Marrocos, onde você pode desfrutar de suaves músicas de jazz. Caso goste desse estilo, eu gosto. E para quem adora arte moderna, visitar o Festival Nacional de Artes de Grahamstown, na África do Sul, será um prazer. Esse evento geralmente tem feiras, tours artesanais e workshops. Outro evento importante é o MacGregor Poetry Festival. Todos os anos, poetas do mundo todo vão para lá para compartilhar suas ideias e seus trabalhos. Claro, isso tudo é só a ponta do iceberg quando o assunto é eventos culturais na África. Mas pode ter certeza de uma coisa, você nunca ficará entediado lá. E então, você já viajou para a África? Se não, gostaria de ir? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. Lembre-se de curtir esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se para juntar-se a nós no lado incrível da vida.